Agora eu vou trazer um texto para vocês que está lá em Mateus 24, no versículo 15. Diz o seguinte: assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Jesus aqui ele chama a atenção nesse texto para um texto que está escrito lá em Daniel, no capítulo 9, no versículo 26 e 27, que diz o seguinte: depois de 62 semanas, um ungido será morto, e não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá com uma indução. Guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança, que durará 1 semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Essa parte de Mateus 24 é um dos textos mais ricos em escatologia que tem na Bíblia, junto com Daniel e o livro também de Apocalipse. Mas o texto de Mateus 24 ele é muito destacado. Alguns acontecimentos que estão lá em Mateus 24 ocorreram com detalhes, o que Jesus falou, principalmente com relação à perseguição do povo judeu. O povo judeu era muito perseguido. Para você ter uma ideia, em 63 a.C., os macedônicos e toda a região de Canaã foi conquistada pelos romanos. Então, os judeus começaram várias revoltas contra Roma, contra o domínio romano. E Jesus ele entra no meio dessa época de revoltas, sendo que depois, no ano 70 depois de Cristo, começou a ter uma perseguição muito grande, muito forte, que resulta no ano 70 depois de Cristo a destruição de Jerusalém e principalmente a destruição do templo. Então os judeus saíram, o que chama de diáspora, que é a primeira dispersão dos judeus pelo mundo. Então os judeus começaram a ocupar todas as regiões do mundo e em pequenas comunidades. Apesar dos judeus eles não terem um território, eles se consideravam judeus como nação, como povo, e conservaram ainda assim a sua identidade cultural, por meio da língua, até da religião judaica, os seus costumes. Tudo aconteceu exatamente como Jesus havia profetizado, essa perseguição aos judeus. Mas estudiosos dizem que no dia das dores, existem dores que ainda vão acontecer. Isso não é motivo de desesperar, mas da gente sempre vigiar. Lá em Mateus 24, 44 diz o seguinte: assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. A expectativa é que tormentas, dores e sofrimentos são só o início, são só as dores do parto. Tem pessoas que tentam descobrir, adivinhar, por meio da palavra de Deus e de tantas formas diferentes, o dia que Jesus vai voltar, o momento que Jesus vai voltar. Não fica aflito com isso, meu irmão. Não fique se preocupando com essas situações, mas fique sempre vigilante, porque a gente nunca sabe o dia que vai acontecer. E pode dizer quem for, essa pessoa também não sabe o dia que Jesus vai voltar. Mas que todas essas tribulações que a gente passa não sejam para nos desesperar, mas que nós possamos sempre recordar e sempre ter a certeza que Jesus está voltando e que nós estejamos sempre preparados para a volta dele.